Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas melhores leituras de 2022. Eu fiz uma lista muito legal com indicações assim, ó, que eu amei muito. E eu tenho certeza que vocês estavam esperando muito por esse vídeo e eu escolhi 15 leituras favoritas. Então temos aqui as minhas 15 melhores leituras do ano passado. Tem 8 fantasias e 7 livros de outros gêneros, que são mais drama e romance. São os 3 gêneros, né, que eu mais gosto: fantasia, drama e romance. Então tem muitas indicações legais para vocês hoje. Mas antes de começarmos, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva. Curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu também comecei nesse ano de 2023 um projeto lá no Catarse. Então se você quer saber mais sobre isso, como que funciona, tem o link aqui na caixa de descrição também. Gente, eu fiz um ranking, foi muito difícil. Eu acho que escolher as 15 leituras foi fácil. O difícil é você ranquear, né, até o que você mais gostou de todos, assim. Foi muito difícil, sério, eu ainda tô em dúvida nessa minha ordem, mas eu vou tentar fazer uma ordem aí pra vocês. Primeiro pelos livros de fantasia. Em 8º lugar, gente, eu coloquei A Guerra da Papoula. Esse livro aqui, ó, eu li no finalzinho do ano e eu acabei achando, assim, uma fantasia muito original, muito diferente de outras fantasias que eu li. Eu tava, assim, apaixonada, né, por mitologias do leste asiático e esse livro entregou tudo, porque ele traz uma fantasia ali envolvendo o poder dos deuses, envolvendo os xamãs, então foi muito interessante. Ele tem toda uma construção política também, da guerra que tá acontecendo, é inspirado em fatos históricos. Nós temos uma protagonista que ela é muito determinada em ser melhor em tudo, ser melhor que todos, e ela tem um objetivo, ela vai atrás até conseguir, sabe? Ela não recebe não como resposta. Então todo esse conjunto fez com que eu gostasse muito dessa fantasia. Ele é o primeiro de uma trilogia, já tem o 2º livro disponível para pré-venda, para em breve a gente ler ele. Então eu tô muito animada com essa leitura, pela continuação, e com certeza ele tinha que estar aqui nas minhas melhores leituras do ano. Ele acabou ficando, né, por último de todas as fantasias que eu escolhi, porque eu até fiquei em dúvida se eu favoritava ou não o livro, porque eu acho que faltou alguma coisinha assim para ele tocar meu coração, assim, de ser um grande favorito. Ele tem algumas cenas pesadas, alguns gatilhos, mas que não estragam a sua leitura, sabe? Não é o livro todo que você encontra isso, apesar de serem cenas bem fortes. É uma fantasia que você consegue aproveitar muito bem, mas eu acredito que os próximos livros sejam, assim, melhores. Então faltou, assim, uma pecinha, sabe, para eu favoritar essa fantasia. Eu acho que ela não me tocou tanto quanto as outras que eu vou mostrar pra vocês. Daí, gente, em 7º e 6º lugar, eu coloquei uma continuação de uma série que eu comecei o ano passado, e esse primeiro livro dessa trilogia estava nas minhas leituras favoritas do ano passado. Foi um livro, assim, que me fez surtar muito, e agora as continuações também estão entre os meus favoritos, que é Lendário e Finale da trilogia Caraval. Então o 2º livro ficou em 7º e o meu favorito foi o último, gente, que eu surtei demais com o final. Eu acho que o final ele acabou sendo bem diferente do primeiro e do 2º livro. Ele expande o universo que a Stephanie Garber colocou ali na trilogia Caraval. No primeiro livro era muito mais focado no jogo, porque Caraval é um jogo que 2 irmãs acabam entrando, tem muitos mistérios, um lugar onde você não pode confiar em ninguém, onde a personagem está indo atrás da irmã dela, que faz tudo parte do jogo do Caraval. A pessoa que está organizando isso também é uma pessoa muito misteriosa, e daí no 2º volume que é mais focado no Mestre Lenda, que é quem organiza o Caraval. Então nós temos aqui a outra irmã como personagem, então acaba sendo bem interessante também ver, assim, um outro lado da história, focado numa outra protagonista. E os mistérios a respeito do Mestre Lenda também foi muito satisfatório pra mim, assim, foi uma forafona, assim, que eu gostei bastante. E o final, gente, como eu falei, a autora expande o universo, trazendo algumas coisas diferentes, envolvendo alguns seres que são uma espécie de deuses, umas espécies de antagonistas na história, e tem um outro personagem muito interessante se envolvendo com as nossas protagonistas,
fantásticas, então amei demais, assim, ó, o final da trilogia. A trilogia, no geral, assim, foi muito gostosa pra mim. É uma das minhas fantasias favoritas, que eu recomendo muito pra vocês. E tem um vídeo aqui no canal com mais detalhes sobre a trilogia Caraval, sem spoiler. Esse vídeo é pra quem quer saber mais sobre a trilogia, ficou interessado em ler, então vejam o vídeo que eu fiz no canal, porque ele tá completo. Em quinto lugar, gente, eu sei que muitos vão discordar de mim, porque teve muitas pessoas que não gostaram desse livro, mas eu simplesmente surtei com ele, porque eu peguei e li ele inteiro em um dia. Eu peguei um sábado, sentei e não larguei mais esse livro. Então, por conta disso, ele merecia estar aqui em quinto lugar. Que foi Viúva de Ferro, outro livro também com mitologia asiática. Esse daqui é um livro meio misturado com ficção científica, porque tem uma guerra espacial acontecendo. Nós meio que temos uns alienígenas diferentes e temos máquinas que destroem esses seres nessa guerra que tá acontecendo no lugar. E essas máquinas são pilotadas por homens e que tem como copilota mulheres que acabam se sacrificando nessa guerra, que até o começo ali do livro, a irmã da protagonista acaba morrendo numa batalha ali. E a protagonista é uma personagem que vai em busca de vingança. Esse daqui é um livro que ele vai falar muito sobre vingança, da personagem querendo matar todo mundo que entra no caminho dela e ela não tá nem aí. Ele é um livro com muita coisa feminista também, porque tá muito mal explicado essa história aí das mulheres terem que se sacrificar e o homem ali, o piloto, ser o herói de tudo que tá acontecendo, sabe? Então tem muita coisa mal explicada, muita coisa que tá sendo escondida assim por trás dos panos, e a personagem vai descobrindo várias coisas ao longo do livro, assim, ó, e eu não conseguia parar de ler quando eu tava lendo. Eu amei muito, muito mesmo essa leitura. O único ponto negativo é que ela tem muitas cenas ali da parte das máquinas, das guerras, assim, que é difícil de imaginar. É uma coisa assim muito louca, assim, de ficção científica. Não é muito visual, assim, durante a leitura. Eu acho que isso que fez muitas pessoas não gostarem do livro, mas eu simplesmente amei, gente, pelo fato de eu devorar esse livro e ficar doida pela continuação, que é pra sair, né, esse ano. Pelo menos eu espero que a editora também traga aqui pro Brasil o segundo volume. É uma duologia. Então, gente, eu surtei demais com essa leitura. Ele tinha que estar aqui em quinto lugar. Eu anotei muitas coisas, assim, ó, pra não esquecer, porque eu entrei muito nessa leitura mesmo. Daí, gente, ó, o quarto lugar foi também uma leitura que eu fiz aí pro final do ano, que foi O Priorado da Laranjeira. Ele é um calhamaço dividido em 2 volumes, então por isso que ele tá aqui só como quarto lugar. Esse daqui, gente, é uma alta fantasia também, num lugar totalmente inventado. Também tem mitologia do leste asiático, apesar da autora não ser asiática. Mas nós temos uma mitologia de dragões aqui. Tem um dragão adormecido que é o grande vilão da história, e ele vai despertar. E existem várias lendas sobre esse despertar, e vários lugares diferentes aqui do livro tem suas crenças, suas histórias sobre isso. Então é muito interessante você ver a construção desse mundo a respeito do que eles acreditam que vai acontecer com esse despertar. Em uma parte do mapa ali, eles adoram os dragões de água, os dragões chineses, sabe? Aqueles que flutuam, que nadam, e tem os montadores desses dragões. Então eles estão se preparando para uma grande batalha. E em outro lugar tem toda uma linhagem de uma rainha que acredita que enquanto essa linhagem estiver viva, o inimigo não vai despertar. Então nós temos como protagonista essa rainha, que é a última da sua linhagem, e também nós temos como protagonista uma montadora de dragões ali desse outro lugar, e também como protagonista nós temos uma feiticeira, a maga aqui da história, que é de onde vem o título do livro, do Priorado da Laranjeira. Tem toda uma sociedade ali de feiticeiros e ela tá meio que como um espiã ali da história, protegendo a rainha. E é incrível, gente, a construção de cada coisinha, sabe, que nós temos nesse universo. O começo ele é meio difícil, mas não abandonem, gente, continuem, porque vale muito a pena. Também é uma fantasia que nós temos romance de 2 meninas, então foi um conjunto, assim, ó, de coisas que fez com que essa fantasia conquistasse, assim, o meu coração, e ele estar aqui em quarto lugar. E tem um vídeo completinho também sobre o Priorado da Laranjeira para vocês assistirem.
Agora vamos pro top 3, gente, de fantasia. O terceiro lugar foi uma grande surpresa pra mim. A capa me chamou a atenção, me indicaram esse livro numa live, e daí eu acabei sendo muito surpreendida com essa história da Noiva do Deus do Mar, que também é baseada em mitologias do leste asiático. Nós temos o Reino dos Espíritos, onde nós temos dragão, seres mitológicos, espíritos, demônios, várias coisas. A protagonista acaba indo para esse reino diferente em uma missão de salvar o seu vilarejo, que acaba todo ano ofertando meninas para ser a noiva do Deus do Mar, mas isso nunca funciona todo ano, isso precisa acontecer e ela quer meio que acabar com isso, e ela acaba se voluntariando. E daí tem todas as missões, as coisas que ela vai encontrar nesse lugar, algumas respostas sobre o que está acontecendo. Nós temos um romance também muito fofo, muito lindo aqui na história. Ele é curtinho, mas ele tem muita informação, tem muita coisa acontecendo, gente. Não parece que ele só tem isso de páginas. Todas as páginas são muito bem aproveitadas. E assim, eu já falei muito desse livro, então vocês precisam muito ler, conhecer essa história, porque ó, foi uma fantasia assim, ó, muito queridinha, que tinha que estar aqui em terceiro lugar. Agora o segundo e o primeiro lugar, eu fiquei muito em dúvida. Qual que ia ficar em primeiro, qual que ia ficar em segundo. Mas eu acabei escolhendo como segundo lugar de fantasia O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Gente, ó, venci na vida ler esse tijolão e ele atendeu, assim, ó, todas as minhas expectativas. Porque eu só ouvia falar coisas boas desse livro. Eu já li a trilogia Mistborn, do Brandon Sanderson, que eu sou completamente apaixonada. No ano que eu li Mistborn, eu também fiquei o ano todo surtando, sabe? Por causa de Mistborn, tava nos favoritos do ano. Então agora chegou a vez dessa nova série aí que eu vou acompanhar por muitos anos da minha vida, porque ele vai ter 10 livros. E finalmente vem o primeiro volume aqui pro Brasil. Eu li logo no lançamento dele, consegui encaixar nas minhas férias pra ler, né, 1.200 páginas. E foi uma experiência, assim, ó, incrível, gente. É uma alta fantasia, pra quem não sabe nada sobre esse livro, assim, no estilo de fantasias épicas de Senhor dos Anéis, a Guerra dos Tronos, a Roda do Tempo, sabe? É uma fantasia bem medieval, no estilo medieval. Apesar de ter alguns elementos, assim, meio de ficção científica, ela é mais no estilo medieval. Tem muitos personagens e esse é um livro que vai mostrar a jornada, a construção desses personagens muito bem detalhada aqui nesse primeiro volume, de uma forma que você se apega muito aos personagens. A princípio, nós temos 3 protagonistas. Os 3 protagonistas te conquistam de uma forma única. O Caladinho, assim, ó, foi meu personagem favorito, assim, ó, inesquecível a história desse personagem e a forma que foi sendo construída aqui é muito interessante. E também tem o Dalinar, que é um grande guerreiro, ele é um cara, assim, que tá ali à frente, assim, nas batalhas que estão acontecendo, assim, é muito interessante também. O que tá acontecendo com ele no momento aqui do primeiro livro, com o passado desse lugar. E também tem uma protagonista feminina, assim, ó, que eu estou muito de olho, porque o Brandon Sanderson fez uma protagonista feminina em Mistborn que eu amei muito. A Shalance é uma personagem que tá querendo ser aprendiz de uma outra personagem muito interessante, muito importante aqui também, mas ela tem, assim, ó, outros motivos por trás disso. É muito interessante ver o desenrolar disso. Eu tô falando da história meio por cima, gente, porque é muito complexo. Já tem um vídeo aqui no canal explicando certinho pra vocês. Se vocês querem saber, assim, ó, certinho sobre o que é essa história, é melhor ver o vídeo que eu fiz, porque lá eu organizei as minhas ideias, assim, ó, pra contar pra vocês. Mas, assim, ó, tinha que estar em segundo lugar. Eu tô muito animada pela continuação e por me aventurar aí ao longo dos próximos anos nessa série épica, nessa série que já me conquistou muito e tinha que estar aqui em segundo lugar. E qual que ficou em primeiro lugar? Vocês lembram, gente? Eu acho que teve que ser esse livro, ó, que conquistou meu coração, me deu um quentinho, um aconchego, assim, ó, no meu coração, que é A Casa do Marcerulho. Gente, perfeito esse livro, impossível alguém não gostar dele, juro pra vocês. Se você ainda não leu, dê uma chance, porque é real mesmo. Ele é um livro que te conquista, assim, ó, lá no fundo, ele enraiza, assim, ó, lá no seu coração e você nunca mais esquece ele. Ele tem um poder, assim, ó, maravilhoso, a leitura desse livro. Ele é muito fofo, é aquele livro fofo. E a fantasia do livro se dá por conta de que nós temos crianças diferentes. Algumas com poderes mágicos, algumas são seres mágicos diferenciados, e nós temos meio que uma espécie de orfanato onde essas crianças moram. E o protagonista do livro, ele é meio que um assistente social, sabe? Que ele vai lá nos orfanatos dessas crianças
peculiares, digamos assim. Verificar se tá tudo certo com elas, se tá tudo certo com o lugar, se é um lugar adequado para elas. E o Linus, ele tem a missão de ir pra casa do Marcerulho, que é onde ele encontra as crianças mais especiais que ele já viu. Assim, ó, perfeito. Essas crianças vão te conquistar, assim como elas vão conquistar o Linus. E eu não vou dar detalhes sobre quem são essas crianças, porque é mais legal você ir descobrindo ao longo da história. Eu li esse livro às cegas e acabou me conquistando muito. Ele tem, assim, um envolvimento com os personagens que eu não sei explicar. Sério, ele é muito rapidinho de ler, por isso que vocês precisam dar uma chance. E tenho certeza que vai conquistar o seu coração também. Ele tinha que estar aqui como a minha leitura favorita do ano. Agora vamos para a lista dos livros de outros gêneros que eu favoritei também. Eu escolhi 7 livros para vocês. Em 7º lugar temos Uma Farsa de Amor na Espanha, um romance que tem algumas cenas hot que eu não imaginava que ia entrar nos meus favoritos do ano, gente. Juro, não dava nada para esse livro. Ele é muito diferente de outros romances que eu costumo ler, né? Eu tava lendo muito mais romances jovem adultos até os anos anteriores, mas esse ano foram os romances adultos que me conquistaram, e Uma Farsa de Amor na Espanha, assim, eu me apeguei muito à comédia romântica que o livro traz, aos clichês de comédia romântica. Foi, assim, uma delícia de ler. Os personagens, eles acabam fingindo que estão em um relacionamento e acaba sendo tudo muito engraçado. O personagem do Aaron é um personagem, assim, que me cativou, me conquistou bastante. Dava pra sentir por que a personagem estava se apaixonando por ele. A princípio ela não gostava dele, depois acaba mudando de ideia. Então tem esses clichês de comédia romântica que é muito gostoso de ler, assim, ó. Eu aproveitei bastante essa leitura, então por isso que ele tinha que estar aqui nessa lista também. Daí, em 6º lugar, também é uma comédia romântica, só que agora com romance sáfico entre essas duas mulheres aqui que são perfeitas. Eu amei muito as personagens. E além do romance, assim, ó, que é uma delícia de ler também, nós temos outros dramas envolvendo família, envolvendo amizade, envolvendo coisas mal resolvidas do passado dos personagens, envolvendo também amadurecimento, quantas pessoas mudam, né, ao longo dos anos. Perfeito, gente, perfeito. O conjunto, assim, de tudo que tem aqui me conquistou bastante. Eu tava interessada em tudo que tava acontecendo no livro. E foi, assim, ó, uma das minhas últimas leituras do ano. Por isso que eu espero, assim, ó, terminar todas as leituras, né, pra fazer o vídeo. Porque, ó, foi uma grande surpresa aí no final do ano que acabou entrando aqui nos meus romances favoritos. E pra quem não conhece essa história, nós temos uma personagem que ela vai ser fotógrafa do casamento da irmã postiça dela. Ela tem uma madrasta que ela não se dá muito bem. E daí tem todo um passado ali, quando o pai dela morreu, que ela teve que ficar com essa madrasta e meio que tem um desentendimento com essa irmã. E a outra personagem, a Claire, ela é amiga da irmã da Delilah. É uma das madrinhas de casamento e ela conhecia a Delilah quando elas eram crianças, mas ela acaba não reconhecendo a Delilah porque ela mudou bastante. É assim que elas acabam se reencontrando, então, ó, tudo de bom esse livro. Sério, gente, leiam que vocês vão gostar bastante. Em 5º lugar, eu coloquei Piranesi, que foi um livro, assim, ó, que eu também não imaginava sobre o que era a história, não imaginava gostar tanto. Ele é um livro que é muito estranho no começo, você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, mas depois faz todo o sentido e acaba sendo incrível. Aquele livro que você termina e você não acredita que você gostou tanto, sabe, da história. Nós temos, tipo, um cara que ele mora num lugar que parece, tipo, um castelo. Um lugar, assim, bem diferentão. E ele acredita que ele e o outro cara que vive lá com ele são as únicas pessoas da Terra. Daí fica todo esse mistério, né? O que tá acontecendo? E leva um tempo, assim, ó, pra você ir descobrindo algumas coisas, encaixando as peças e ver o que realmente tá acontecendo com ele. Então ele parece um livro muito simples, né? Muito rápido também, ele é curto. Mas aí você termina o livro e você fica, meu Deus, que coisa mais legal isso que eu li. E assim, ó, ele é inesquecível. Eu lembro dele muito bem até hoje. Então por isso que entre as minhas leituras eu olhei ali o Piranesi, ele se destaca bastante e ele tá aqui como uma das minhas leituras favoritas. Em 4º lugar também é um livro que eu não imaginava que ia estar aqui nas minhas leituras favoritas, que foi um dos clássicos que eu li o ano passado, foi Grande Sertão Veredas.
Gente, quando que eu ia imaginar que Grande Sertão Veredas estaria entre os meus favoritos? Porque me falavam que era uma leitura muito difícil, uma leitura assim bem complicada, e realmente é. Então, eu não imaginava que eu ia entender assim o livro de uma forma que eu me conectasse tanto, sabe, com a história. E realmente isso aconteceu. Eu me conectei muito com o personagem, com as coisas que estavam acontecendo ali. Quando eu entendi assim o que realmente estava sendo contada nesse livro, eu via ele como uma grande obra-prima que ele é, sabe, para a literatura do nosso país. E ele é uma história assim, ó, muito incrível. Uma história sobre o sertão, uma história sobre um jagunço e uma história que vai falar sobre crenças, vai falar sobre as guerras e batalhas que acontecem nesse lugar e mais principalmente, ele vai falar sobre o amor. Sério, tem um romance assim, ó, incrível. Incrível, é muito legal de acompanhar, assim, a amizade dos personagens, o relacionamento que eles têm e as mensagens de amor que o livro traz a respeito disso, assim, ó. Diadorim e Riobaldo, assim, ó, são meus personagens queridinhos. Então eu acabei gostando muito desse clássico e eu convido vocês a darem uma chance e lerem com calma, ver se vocês realmente estão entendendo o que tá acontecendo. Não lê só por ler, porque se você lê realmente anotando coisas e conversando com outras pessoas e vendo se você tá realmente entendendo o livro, você vai aproveitar a história da forma que eu aproveitei e vai estar entre os seus favoritos, eu tenho certeza. Então, deem uma chance quando vocês puderem. Ele é difícil, ele é, mas vai valer muito, muito a pena. Agora, gente, é o meu top 3. Top 3 foram livros assim, ó, de chorar. Livros que acabaram comigo são os livros que entram aqui, ó, no meu top 3. Então, em terceiro lugar, a gente escolhi Pachinko. Esse daqui é um livrão que ele vai contar a história de uma família coreana que acabam se tornando imigrantes lá no Japão. Começa no início dos anos de 1900 e vai ter uma saga aqui que vai levar gerações de quase 100 anos. Então, nós temos aqui a história, por exemplo, da avó, do filho, do neto. Então, nós temos 3 partes do livro, digamos assim, mas a Sunja é a protagonista da história e ver a história da família que ela começou, assim, ó, é incrível, gente. Ele é um livro que ele vai falar muito sobre isso, sobre os imigrantes no Japão. Ele vai falar muito sobre você buscar um lar num lugar diferente, dos imigrantes buscando os direitos deles, né, num lugar ali que eles não foram bem recebidos. Ele vai falar muito sobre família, encontros, desencontros, questões do passado que não foram resolvidas. Ele vai falar muito sobre perdas. Ele vai falar muito sobre uma mulher e uma mãe muito forte que faz de tudo pela sua família. Assim, ó, é um drama maravilhoso, gente. Tem uma adaptação que saiu que é perfeita, gente. Os atores são incríveis. Eu gostei muito da adaptação de Pachinko. Então foi uma experiência completa que eu tive de ler o livro, depois ver a adaptação e simplesmente me apaixonar por essa história e ela estar aqui em segundo lugar. Quer dizer, falei errado, tá em terceiro lugar. Esse daqui é o meu top 3. Em segundo lugar, eu acho que eu me envolvi muito mais com esse outro drama aqui, que é Fique Comigo, da Yobami Adebayo. Esse aqui vai falar a história de uma mulher nigeriana e ele vai falar muito sobre o casamento dela e o fato dela ter o sonho de ter filhos. E eu acho que esse livro aqui, ele me conquistou ainda mais porque ele é muito um novelão, sabe? Gente, por incrível que pareça, ele tem um drama que é triste, é sofrido, mas ao mesmo tempo ele é um novelão com várias reviravoltas. Então é um livro que você começa e você não para mais de ler, porque você quer saber tudo o que tá acontecendo. E são reviravoltas em cima ali do casamento dela. E lá na Nigéria, né, tinha o costume do homem se casar com várias mulheres e como ela não conseguia ter filho, o marido dela acaba se casando com outra para ter filhos. E daí tem todo esse drama em cima dela tentando ser mãe. A mensagem que traz o livro também fala muito sobre maternidade. Então, além da maternidade, ele vai falar bastante, né, sobre o casamento. E assim, é muito, muito bom. Se for ver, né, ele é um romance, mas eu acho que considero ele muito mais como um drama. E é sofrido, é triste em alguns momentos, principalmente no começo, gente. No começo do livro é muito triste. E no final, assim, eu chorei de emoção, sabe? Por toda a trajetória da personagem no qual ela passou. E agora, o primeiro lugar, gente, foi o livro que mais me fez chorar. Chorei, assim, ó, de desespero, sério, no final dessa leitura. Então, ele tá aqui em primeiro lugar,
né, me fez sofrer. Fui destruída. 5 estrelas favorito, primeiro lugar dos favoritos do ano. Os dois morrem no final do Adam Silveira. Ó, eu já vi as pessoas falarem muito bem desse livro, já vi as pessoas falarem que é muito triste. O título, ele já conta, né, como que vai ser o final, mas mesmo assim, carinha de palhaço, porque no final você chora, você se desespera e você sofre do mesmo jeito, mesmo com vários alertas. É porque eu me apeguei muito aos personagens. Ele traz um romance de 2 meninos e esses 2 meninos acabam recebendo uma ligação da Central da Morte falando que eles vão morrer naquele dia. Então, dentro de 24 horas eles vão morrer e os dois acabam se conhecendo em um aplicativo que serve para você fazer um último melhor amigo. Então, eles passam esse último dia juntos porque tem algumas questões ali familiares deles que eles não querem lidar muito com isso. Então, você vai conhecer a vida desses personagens, pelo que eles estão passando nesse último dia da vida deles, e ao mesmo tempo você vendo essa construção de amizade, construção de amor entre os dois em 24 horas, gente, menos de 24 horas. A forma que o autor faz você se apegar aos personagens é muito marcante e por isso que você sofre no fim, mesmo sabendo como vai ser o fim. Então, assim, ó, quer sofrer um pouquinho? Esse livro é perfeito. Eu sei que é uma recomendação estranha, né? Tipo, falar pra pessoa sofrer com uma leitura, mas assim, ó, uma leitura inesquecível e com certeza um dos meus favoritos aí do ano. E essa foi a minha lista, gente, dos melhores do ano. Me conte aqui nos comentários se algum dos que eu escolhi foi em comum com os seus melhores também, ou se você se interessou em ler alguma das minhas leituras favoritas, comente aqui também. Se você for comprar algum desses livros, compre com os links da Amazon, que eu vou deixar na caixa de descrição, que vocês acabam me ajudando bastante. Vou deixar aqui do lado a playlist com outras listas que já saíram aqui no canal. Agora esse mês tá saindo muitas listas, né, de retrospectiva do ano. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!